Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa quarta aula do módulo de Zoologia de Invertebrados e hoje comentaremos sobre o filo dos nematomintos. Então vamos lá? Pessoal, o que é importante vocês se atentarem aqui quando a gente fala de um nematóide? Primeiro, que é um verme de corpo cilíndrico e longo, mas não necessariamente a ideia de que seja um verme está atrelada diretamente com o parasitismo. A gente vai ver mais adiante aqui no nosso curso que existem alguns contextos de alguns vermes que não necessariamente têm um modo de vida aí parasitório, como por exemplo as minhocas, beleza? Então, quais são as características gerais que a gente precisa ter em mente quando comenta sobre um nematomito? Primeiro, trata-se de um verme de corpo cilíndrico, são triblásticos, isto é, apresentam os três folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme. São animais que nós consideramos como pseudocilomados, ou seja, eles apresentam uma estrutura que parece um cinoma, isto é, vai preencher a cavidade interna, protegendo aí os órgãos, mas não é bem um celoma. Então, nesse sentido, ele vai apresentar uma característica de ser um pseudocelomado. Beleza? Além disso, ele apresenta um sistema digestório completo, ou seja, vai apresentar boca e ânus. Este é o primeiro filo animal ao qual vai ter-se aqui um sistema digestório completo. Além disso, é importante que vocês tenham em mente que trata-se aqui de um animal também denominado como protostômio, ou seja, é um animal que durante o seu desenvolvimento embrionário origina-se aí a partir do bastóporo, primeiro a boca e posteriormente o ânus, beleza? Ele apresenta um eixo de simetria bilateral, isso aqui é muito importante, inclusive. Ele vai apresentar uma cutícula que cobre o corpo, isto é, vai apresentar uma camada proteica que vai conferir a ele uma proteção extra contra eventuais ações aí, por exemplo, de resposta de um hospedeiro frente ao parasitismo. Não menos importante, a gente precisa fazer menção ao sistema cardiovascular e também ao sistema respiratório, que são dois sistemas que mantêm-se aqui ausentes. Então, consequentemente, as funções atreladas ao sistema cardiovascular e ao sistema respiratório continuam ausentes e o mecanismo aí compensatório para fazer isso daqui é mediante difusão, isto é, célula a célula, tá bom? Podem ser animais de ambiente marinho, de águas dulcíolas ou até mesmo terrestres aí. Mas quando você pensa em um ambiente terrestre, é importante você ter em mente que eles geralmente vão estar situados aqui em ambientes muito úmidos, tá bom? E aí, tudo isso que eu destaquei com asterisco são novidades evolutivas, isto é, são coisas que surgem nesse filo que nos filos anteriores não haviam. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui acerca da fisiologia deles. O que é importante que nós nos atentemos aqui nessa figurinha, por exemplo. Ó, nessa figurinha, no campo superior direito, onde está a minha câmera, você vai perceber que há a presença de cutícula, que é essa camada proteica que confere proteção ao nematóide. Nós veremos ainda que tem aqui um cordão dorsal e um cordão ventral, da onde projetará-se aí projeções do sistema nervoso. Então, a gente vai ver que aqui tem um sistema nervoso ganglionar ainda. Vocês vão perceber que vai haver uma estrutura escritora aqui, que a gente vai chamar de renete, e aí a gente vai ver como que é o rolê aqui. Vai haver um sistema digestório, vai haver a presença de epiderme, e a grande sacada que eu quero que vocês se atentem é isso daqui, ó. Na porção aqui, de onde você tem a faringe, vai ter aí a projeção desses dois gânglios nervosos e, consequentemente, você vai ter aí, a partir desses gânglios nervosos aí, a projeção de cordões nervosos. A lembrar-se, um gânglio nada mais é do que um conjunto de vários neurônios, tá bom? Apresenta aqui a cutícula, ó. Isso aqui é um outro corte para que vocês percebam. E aqui a gente vai conversar mais adiante acerca dos elementos atrelados com a fisiologia. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, aqui na porção da onde seria a faringe, você vai ter a projeção de dois gânglios nervosos e, consequentemente, você vai ter aí dois cordões nervosos dispostos de maneira longitudinal ao longo do corpo desse nematóide. Então, o que acontece? Você tem um gânglio e, a partir dele, projeta-se aí um cordão nervoso, donde vai haver ramificações que vai dar origem aos nervos longitudinais deste animal, beleza?
Além disso, um detalhe interessante é que o sistema excretor aqui acontece mediante os protonefrídeos, que a gente já comentou em outros momentos. Mas olha que coisinha legal. Eles formam espécies de tubinhos no qual você vai ter aí a excreção basicamente de amônia. E esses tubinhos a gente vai chamar de renetes. São tubinhos que se formam quase que no formato de H e eles se projetam, eles vão se bifurcar e aí converge aqui para o poro excretor, tá bom? Outro detalhe interessante é acerca do dimorfismo sexual. Dimorfismo por quê? Duas formas sexuais, então você vai ter um representante masculino e um representante do sexo feminino, tá? E aí a gente vai ver, inclusive, que existe alguns detalhes interessantes quando você fala de macho, que ele vai apresentar uma espécie de espículas para facilitar o processo de copulação, tá bom? Geralmente a fêmea é maior do que o macho aqui no contexto dos nematóides, e aí a gente vai conversar mais adiante acerca disso, ó. Então, ó, tem o macho aqui que vai ter essas espículas copulatórias que vão facilitar o processo de reprodução, de copulação. Além disso, um outro detalhe interessante é que quando a gente comenta de nematóides, a reprodução assexuada é praticamente inexistente e aí vai ser mais significativa aqui a reprodução sexuada, tá bom? São, em sua grande maioria, dioicos, isto é, sexos separados. A fecundação ela é interna, tá bom? Só que é importante que vocês se atentem que o desenvolvimento aqui nesse animal ele é indireto, isto é, vai apresentar um estágio larval, tá bom? Os espermatozoides aqui não apresentam nem cílios e nem flagelos, todavia eles conseguem fazer um processo de locomoção mediante a formação de pseudopódios, tá bom? E a reprodução essencialmente é sexuada, isto é, envolve variabilidade genética. Acrescido a isso, eu queria comentar com vocês acerca de algumas verminoses que geralmente o exame vestibular adora perguntar. Dentre as quais, destaco a primeira como a ascaridíase. A ascaridíase, ela tem como agente etiológico, isto é, quem vai causar a doença, o Ascaris lumbrigoide. É um parasita monogênico, isto é, vai ter um único hospedeiro. Então, nesse caso aqui, é o humano. Então, o humano vai ser o hospedeiro definitivo e, consequentemente, se é o hospedeiro definitivo, teremos aqui um contexto de reprodução sexuada, tá bom? Então, olha aqui o parasita adulto, você percebe que o macho ele é menor do que a fêmea, tá bom? E aí, como que é o desenvolvimento da ascaridíase? A ascaridíase, ela vai ter aqui o adulto que quando ele está ali com a larva filaroide, que é a forma contaminante, ele acaba expelindo ovos que vai apresentar aí, consequentemente, um estágio que vai anteceder as metamorfoses aí dessa larva. Então, você tem aqui uma fase que a gente chama de larva raptoide, que não é infectante, mas a larva, filarioide, ela já apresenta aqui uma capacidade contaminante. Então, o que é interessante que vocês se atentem? Que durante o desenvolvimento dessa larva, a gente vai ter mutagênese, ou seja, vai haver mudanças. Então, você vai ver que num primeiro momento eu tenho larvas que são diminutas, muito pequenas, e sexualmente imaturas. Então, ela não vai ter a capacidade de fazer reprodução. E, consequentemente, elas são aeróbicas, ou seja, elas dependem do gás oxigênio. Todavia, quando chega no estágio adulto, você vai ter aqui uma larva maior, vai apresentar dimorfismo sexual e ela é anaeróbia facultativamente. Anaeróbia não, perdão. Aeróbica facultativa, ou seja, elas não dependem de gás oxigênio, tá bom? Então elas são aeróbicas facultativas. Desculpa pela gafe. Então, como eu comentei anteriormente, durante o desenvolvimento aí dessa larva, vai haver várias mudanças. Então, é um ciclo, de certo modo, mutagênico. Então, vai mudando, tá bom? Ou melhor, tem-se metagênese. Desculpa. Acerca aqui do ciclo evolutivo das cáries lubrigoide, um detalhe interessante é que a gente tem o famoso ciclo de Loss. O que acontece? Esse parasita adentra aqui no sistema gastrointestinal e ele vai sendo empurrado para a porção aqui superior e aí você tem um momento no qual ele consegue chegar nos pulmões
e, consequentemente, ou ele é expelido ou ele retorna para o intestino para completar o seu ciclo de vida. Então, ele tem-se aqui um ciclo monoxênico, ou seja, depende de um único hospedeiro, que no caso é o humano, tá bom? Um detalhe interessante é que você pode ter milhares e milhares de representantes aqui de ascaris e lombrigoides. O ascaridíase, comumente ela é conhecida por nós como lombriga, tá? Outra doença também de destaque que eu queria comentar com vocês é a cilostomose, ou comumente chamada de amarelão. Ela tem dois agentes etiológicos. Eu posso ter o cilostoma duodenale, opa, eu sempre confundo na hora de falar. Ou eu posso ter aqui o Nector americus, tá? Esses dois agentes eles vão causar o amarelão. E aí como que acontece aí o ciclo da doença? Ó, você tem as larvas aqui adultas no intestino e elas formam os ovos. Esses ovos do parasita são eliminados aqui pelas fezes no solo. Essas larvas saem aqui dos ovos e permanecem ali no solo e aí elas começam a se desenvolver e podem contaminar. Então elas podem entrar aqui basicamente via penetração da pele. E aí ao penetrar a pele, essas larvas vão chegar ao coração, aos pulmões, através do sangue, até se instalarem aqui no intestino. Então percebam que, semelhante às caridíase, nós também temos aqui uma verminose que basicamente ela vai esbarrar em problemas de saneamento básico. Então, basicamente, as medidas profiláticas, tanto no amarelão quanto nas caridíase, é você fazer orientação da população, se atentar aí com aspectos associados a saneamento básico e afins, tá bom? Na literatura, um representante clássico aí do amarelão é o Jeca Tatu. Então, pensou em Jeca Tatu? Lembra-se do amarelão, que aí você mata várias questões aí nos vestibulares. Unicamp, Unesp, FUVEST, adoram perguntar. Inclusive, se não me falha a memória, já até caiu no Enem, tá bom? Outra verminose também aqui é a larvas migrans cutânea, ou também conhecida aí por vocês como bicho geográfico. O agente etiológico, isto é, quem causa é o Acistoloma brasiliensis, é um parasita típico de cães e gatos, e aí, quando esse parasita chega aqui nos animais, ele causa o famoso amarelão em animais, tá bom? Então, o ciclo, de certo modo, ele se assemelha mais ou menos igual ao que acontece no amarelão aqui, quando a gente está falando dos hospedeiros, que são os animais e gatos, e a larva também consegue migrar aqui sobre a pele. E olha que doideira que acontece. Você consegue observar o parasita caminhando pela pele, porque ele não consegue chegar até os vasos sanguíneos. E aí, o que acontece? Ele fica deslocando-se pela pele. E aí, novamente, você tem que fazer tratamento farmacológico para eliminar o parasito, tá? E aí, quem dera que o amarelão fosse esse daqui do pica-pau, mas bicho geográfico é uma doença aí que pode dar ruim, tá bom? Outra doença que é de interesse que a gente comente aqui é a filariose, que causa também, pode ser chamado de elefantíase. O agente etiológico é esse daqui, ó, que eu não sei ler o nome, perdão. E o agente transmissor é o mosquito Colix, tá? Então o amarelão, perdão, a elefantíase é transmitido aqui por um vetor, tá? Então você tem a presença aí do vetor. E aí o que acontece? O agente etiológico, como eu falei, você tem esse daqui, é uma doença heterogênica, ou seja, você tem aí presença de vetor e etc. E aí no mosquito, as microfilares, elas passam do intestino para a musculatura do tórax e depois para as glândulas salivares, tá? Então você vai ter aí intestino, musculatura e glândulas salivares. E aí o que acontece? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui no ciclo desse bendito aqui que causa filariose. O mosquito possui aí na sua saliva uma substância anticoagulante anestésica, tá? E aí na saliva você vai ter as microfilárias e elas vão aí diretamente para os vasos sanguíneos e posteriormente elas vão aí para os vasos linfáticos, tá? Quando chega lá no vaso linfático, essas microfilárias elas terminam o seu desenvolvimento e tornam-se adultas, tá? E aí quando já adultas elas começam a fazer o processo de reprodução assexuada
produzindo novas microfilárias. E aí, os ovos desses nematomitos, perdão, fica lá no interior da fêmea até que ele esteja totalmente amadurecido. Ao término disso daí tudo, as microfilárias elas migram para o vaso sanguíneo e assim quando um mosquito eventualmente não infectado pica a pessoa, ele se alimenta do sangue do hospedeiro definitivo e aí você tem um novo ciclo, tá? Então perceba que tem alternâncias aí que vai ter como vetor o Culex, tá? E aí, como que a gente pode se atentar? Ó, se tem a presença aqui do verme adulto nos linfonodos ou vasos linfáticos, eventualmente os vermes adultos, fêmeas, presentes aqui no sistema linfático, eles vão produzir as microfilárias que migram para o sangue. O mosquito ingere as microfilárias quando se alimenta do sangue de uma pessoa infectada, e aí dentro do mosquito, as microfilárias se transformam em larvas, então aqui você tem o desenvolvimento indireto, e aí você tem uma larva 1 ou L1, ou larva de primeiro estágio, que vai mudar para uma larva de segundo estágio, até chegar numa larva de terceiro estágio, que é aqui a larva infectante, tá? Essa larva infectante que está aqui no mosquito, quando ele pica uma pessoa, acontece aqui o depósito dessa larva e, consequentemente, você tem aqui o repasto pela corrente sanguínea. E aí as larvas de terceiro estágio, elas vão migrar aqui para o sistema linfático, aonde cresce e atinge a maduridade sexual, e aí a gente retoma o ciclo. Então percebam que é uma coisa cíclica, tá bom? E aí os sintomas da elefantíase são esses aqui, tá? Então você está vendo aqui um inchaço bastante acentuado, e aí pode ser em vários locais do corpo do indivíduo que seja portador, tá bom? Você tem aqui uma outra doença também chamada de enterobiose ou onyxiose. O agente etiológico é o Enterobius vermicularis, tá? E aí é uma doença monogênica, ou seja, envolve apenas um único hospedeiro definitivo, tá? No caso, o humano. Então, como que acontece? Ó? Os ovos nas pregas perianais e aí as larvas vão se maturando aí no estágio de 4 a 6 horas. Pode haver aqui a ingestão da pessoa de ovos aí com embrião pela pessoa. Esses ovos vão eclodir ali na região do intestino delgado. E aí, consequentemente, esses adultos aqui no lúmen do cerco, ó, nessa porção, eles vão fazer o quê? Reprodução sexuada e aí você volta para o ciclo, tá bom? E aí é o famoso prurido anal. Pessoa que tem entrobiose, geralmente ela tem muita coceira na região do ânus, tá? Porque fica ali na região do cerco. Perfeito? E era isso. Espero que vocês tenham curtido a aula. Um beijão e até a próxima. Isso daqui foi só um resumo do que a gente comentou em aula. Beleza? Tchau, tchau.